sistemas financeiros. E aqui vale a explicação que nós estamos entrando na, digamos assim, na segunda parte, né, da nossa disciplina. Na primeira parte a gente viu basicamente questões relacionadas à economia monetária, política monetária e coisas do gênero. E agora a gente vai discutir mais questões financeiras. Claramente, as questões monetárias não estão dissociadas das questões financeiras, mas digamos assim, são ênfases diferentes que a gente dá em um caso e em outro, né? Então, aqui nós vamos tratar de aspectos financeiros, de instituições financeiras, financiamento, etc., né? Então, como eu falei para vocês, nós estamos usando o Cardim somente, porque eu não consegui achar o Peter Howells. Então, eu vou ter que, onde aí no programa estiver o Peter Howells, eu vou ter que mudar para material alternativo, né? Então, basicamente, o que nós chamamos de... O que seria o sistema financeiro? O financeiro é uma série de mercados para instrumentos financeiros e os indivíduos e instituições que negociam nestes mercados. Definição alternativa dada pelo Cardim, nosso livro aí, referência. Ele diz que sistemas financeiros constituem-se de instituições e mercados voltados para a viabilização de transações com promessas de pagamento a ser realizado no futuro, feitas por agentes que se tornam assim devedores, e aceita por outros agentes como direitos a serem exercidos na mesma data, tornando-se com isso credores dos primeiros. Então, veja, ambas as definições destacam, digamos assim, o sistema financeiro como um conjunto de instituições, né? As definições são ok, são interessantes, né? Então, eles falam que é uma série de mercados para instrumentos financeiros. Então, vejam, nessa definição, temos mercados, talvez específicos, né? Porque é mais de um. Então, o sistema seria composto por vários mercados e vários instrumentos financeiros, na definição de Howells, e por indivíduos e instituições que negociam nos mercados. E no Cardim, também temos instituições e mercados. Vejam de novo, aparece, né, expressões, instituições e mercados diferenciam, né, instituições e mercados voltados para transações com promessa de pagamento, também seriam uma espécie de instrumentos financeiros, né, e agentes, que eles classificam, o Cardim classifica, né, agentes devedores e agentes credores que entram nessa negociação. Nada contra essas definições, então são elementos que todas elas têm, né? Mercados, instituições, agentes, instrumentos financeiros. Então, isso sabemos que constitui instituições, sistemas financeiros. Mas eu vou sugerir uma outra definição, porque me parece um pouco dúbio a afirmação de que o sistema financeiro seria uma série de mercados para instrumentos financeiros e os indivíduos e instituições. Porque mercados são instituições, né? Tem um conjunto de regras, normas, etc. Então, talvez uma definição menos ambígua nesse sentido, não que as outras não são boas definições, essa aqui me parece mais coerente, mais bem definida. Sistemas financeiros são um conjunto de instituições. E o que são instituições aqui? Instituições são organizações que podem ser firmas, né? Bancos, por exemplo, normas, convenções, hábitos de pensamento e de comportamento. Quer dizer, instituições engloba tanto organizações até comportamento, hábitos de pensamento e comportamento, quer dizer, padrões repetitivos
de pensamento e comportamento. Mas aqui, então, nós não estamos falando só de instituições como se fosse um prédio ou uma organização. Ela também é uma instituição, mas normas e convenções. Convenções, né, é algo não escrito, né? Então, mesmo normas, algo escrito, né? Normas e leis, e convenções como algo não escrito. Então, isso também são instituições, né? Instituições em sentido amplo, né? Então, esse conjunto de instituições, então, as instituições aqui estão melhor definidas, o que seriam instituições. Então, são esse conjunto de instituições que define os instrumentos financeiros, as condições e o ambiente ou contexto econômico em que os indivíduos e organizações estabelecerão as transações financeiras. Então, nossas análises aí do sistema financeiro, nós vamos observar esse conjunto de instituições, né? Quais são as organizações que participam do sistema financeiro? Como elas são, né? Dissecá-las, como elas são. Quais são as normas do sistema financeiro que estamos considerando? Quais são as convenções? Como que se formam hábitos de pensamento e de comportamento? Então, você tem umas certas organizações com normas e convenções, e dentro disso se formam hábitos de pensamento e comportamento. E dependendo desse conjunto de instituições, organizações, normas e convenções, hábitos de pensamento e comportamento serão aceitos, hábitos de pensamento e comportamento não serão aceitos, a depender dessa estrutura, né? Então, aí começamos, vamos dizer assim, com os agentes, né, participantes do sistema financeiro, né? Então, nós temos aqui um esqueminha em que, de um lado, estão os emprestadores, aqueles que concedem empréstimos, podem ser firmas, famílias, etc. Do outro lado, que tomam, os tomadores empréstimos, que são firmas, famílias, etc. Agora, observe que, nesse conjunto, nós temos aqui em cima um financiamento direto. O que seria esse financiamento direto? Por exemplo, um pai que empresta dinheiro ao filho, à filha. Então, isso seria uma relação direta de empréstimo, né? Agora, essa relação direta, ela tem duas dificuldades para nós aqui. Uma é que isso não fica registrado, então fica difícil de analisar, ela é muito... as suas regras de partilha, de realização são muito variáveis, digamos assim, né? Famílias que fazem nem cobram juros, as outras até cobram juros, né? Então, esse meio direto, embora ele exista, não deve ser, né? Muitos de vocês moram com os pais pagam comida, etc. Então, fazem empréstimos para vocês, e isso é comum. Só que é difícil da gente fazer avaliações mais precisas sobre isso, digamos assim. E, por outro lado, no nosso sistema, esses instrumentos aqui, essas organizações aqui, ou mercados, como alguns chamam, eles têm maior peso, certamente, né? Então, nós nos concentraremos nessa parte aqui, na parte organizada, institucionalizada do sistema financeiro, sem negar que exista outros mecanismos de financiamento que não passam pelo sistema financeiro, mas nós queremos estudar aqueles que passam pelo sistema financeiro. Então, nós vamos dizer que existem duas formas, normalmente, se pensa sistema financeiro organizados por via de mercados financeiros organizados, tal como, por exemplo, Bolsa de Valores, ou por via de instituições financeiras, tal como bancos. Então, elas podem ser alternativas ou complementares.
Então, tomadores e emprestadores podem usar tanto mercados financeiros organizados quanto instituições financeiras. Agora, isso aqui é, obviamente, um recurso didático de separação, porque, obviamente, instituições financeiras, como bancos, por exemplo, participam de mercados organizados, como Bolsa de Valores, participam e também são influenciados, vamos dizer assim, pelo que acontece lá. Então, aqui, esse circuito aqui, menor, né, que vocês estão vendo aqui tracejado, também existe entre eles, né? Então, não existe só esses dois, existe esse conjunto que se entrelaça. Aqui um artifício mais didático para mostrar para vocês como a gente pode pensar organizadamente os atores, vamos dizer assim, do sistema financeiro, né? Então, quais são as funções desempenhadas pelos sistemas financeiros, né? Algumas delas vamos dizer, satisfazer unidades superavitárias e deficitárias, suas demandas, né? Então, o financiamento, obviamente, de unidades deficitárias é uma característica essencial do sistema financeiro. Então, as pessoas físicas e jurídicas, as organizações, vão ao sistema financeiro para cobrir déficits nos seus gastos correntes. Assim como unidades superavitárias, que então tem sobras de renda de seus gastos, em relação aos seus gastos, vão ao sistema financeiro para fazer aplicações no sistema financeiro. Então, uma função desempenhada pelo sistema financeiro é tanto servir como uma fonte de recursos para os deficitários, quanto servir de um destino, né, de recursos para os superavitários. Uma segunda função que os sistemas financeiros desempenham são serviços financeiros de muitas espécies. Por exemplo, seguro de vida, seguro de carro, seguro de casa, enfim, seguros dos mais variados tipos. Pensões, que seria uma espécie de seguro para a aposentadoria, ou para quando a pessoa não vai deixar de trabalhar por uma razão ou outra, pode ser por doença, pode ser por idade, enfim. E consórcios, por exemplo, né? Então, serviços financeiros não são exatamente uma espécie de, não são um tipo de financiamento, né? São contratos, né, para futura disponibilidade de recursos financeiros contingentes a eventos. Por exemplo, se eu faço um seguro contra incêndio da minha casa, se minha casa pega fogo, eu ganho o valor do seguro, que eu fiz o seguro. A pensão é a mesma coisa, se eu perco a minha capacidade de trabalhar, a pensão é um seguro para esse evento, contra este evento. E os consórcios. Os sistemas financeiros também são mecanismos de pagamentos, né? Então, a maior parte das nossas transações de recebimentos e pagamentos se dá por dentro, né, por meio de instituições do sistema financeiro, né? E, finalmente, o sistema financeiro, ele é um instrumento de ajuste de portfólio. Então, as pessoas, por exemplo, em bolsa de valores, podem rotineiramente, fazer ajustes de portfólio, né, trocar, por exemplo, de propriedade de ações de empresas A, B, C, D para empresas E, F, G. Então, ela pode ir mudando o conjunto de ativos que ela está carregando no seu portfólio